Essa é a maior história de sucesso na exploração espacial. Embora as duas sondas Voyager estejam viajando pelo espaço desde 1977, elas continuam sua missão revolucionária de pesquisa até hoje. Como é bem sabido, as sondas gêmeas idênticas chegaram até o espaço interestelar, onde nos proporcionam uma visão sem precedentes de mundos cósmicos desconhecidos. E, no entanto, essa é apenas uma das faces dessa moeda astronômica. A verdade é que as espaçonaves agora apresentam sérios sinais de desgaste, e recentemente chegou a parecer que teríamos que dizer adeus à Voyager 1 para sempre. Ela esteve à beira de silenciar para sempre devido a uma grave complicação técnica. Felizmente, a NASA conseguiu dar uma nova vida à antiga sonda ao realizar uma manobra extremamente arriscada. No entanto, tudo indica que ganhamos apenas um pouco mais de tempo e que deveríamos nos acostumar com a ideia de que até mesmo a mais longa missão de pesquisa da história eventualmente chegará ao fim. Quase 50 anos no espaço cobraram seu preço. As sondas Voyager 1 e 2 da NASA, de fato, chamaram a atenção de tempos em tempos devido a um ou outro problema técnico. Basta lembrar o confuso emaranhado de dados que a Voyager 1 enviou de volta à Terra a partir da primavera de 2022. Embora a espaçonave estivesse funcionando como o esperado, os dados de telemetria que transmitia simplesmente não faziam sentido. Os cientistas da NASA levaram vários meses para descobrir a causa desse problema. Aparentemente, o sistema de controle de orientação da Voyager 1 tentou, por engano, encaminhar seus dados por um computador de bordo que já havia sido desativado há muito tempo. No final, os especialistas não conseguiram determinar a causa exata desse desvio nos dados, mas, o mais importante, conseguiram usar as antenas da rede de espaço profundo para fazer com que a Voyager 1 enviasse seus dados ao computador de bordo correto, que ainda estava em funcionamento. Contudo, fiel ao ditado "um problema raramente vem sozinho", não demorou muito para que os engenheiros da NASA enfrentassem outro grande desafio. Desta vez, porém, foi a Voyager 2 que causou dor de cabeça aos especialistas terrestres. Um comando incorreto fez com que a antena da sonda se desalinhasse em 2 graus, deixando de apontar para a Terra. Como resultado, os dados transmitidos literalmente passaram ao lado do nosso planeta. Foi necessário um grito interestelar para corrigir o alinhamento da antena. O que se segue mostra que é preciso muita paciência para emitir esse grito interestelar, já que a Voyager 2 estava a 19 bilhões de quilômetros de distância. A aproximadamente 9 bilhões de quilômetros da Terra, no momento do comando de correção, o sinal levou 18 horas e meia para alcançá-la. Consequentemente, os cientistas tiveram que esperar o mesmo tempo pela resposta. Finalmente, após 37 horas, a tão esperada reação chegou às estações de pesquisa baseadas na Terra, e o contato com a Voyager 2 foi restabelecido. Os engenheiros da NASA realizaram um verdadeiro milagre técnico, mas mesmo no período seguinte, a equipe do programa Voyager não teve motivos para reclamar da falta de trabalho. Em 14 de novembro de 2023, a Voyager 1 voltou a ser manchete ao não conseguir mais empacotar e enviar corretamente seus dados únicos do espaço interestelar para a Terra. A causa foi um defeito no sistema de computação responsável por organizar os registros de dados em pacotes enviáveis. Especificamente, o problema estava no sistema de dados de voo, ou FDS, que coleta dados provenientes dos instrumentos e de outros componentes de hardware e os converte em pacotes compactos de zeros e uns. Esses pacotes são, então, encaminhados para a Unidade de Modulação de Telemetria, ou TMU, que, por sua vez, transmite os dados para a Terra. Na prática, o problema surgiu justamente na interface entre o FDS e o TMU, já que a comunicação entre os dois sistemas não estava mais funcionando corretamente. O TMU começou a enviar uma sequência repetida de zeros e uns sem sentido,
como se estivesse travado. Embora os especialistas da NASA tenham tentado reiniciar o FDS já em 23 de dezembro, a tentativa de resgate foi inicialmente mal sucedida, e o problema não pôde ser resolvido dessa forma. Chegou-se até a dizer que seria necessário um milagre para colocar a Voyager 1 de volta em operação, mas como todos sabemos, milagres acontecem de tempos em tempos. Em abril deste ano, a tão aguardada notícia chegou. A antiga sonda estava pelo menos transmitindo novamente. Antes disso, os especialistas focaram em identificar o problema com o FDS com maior precisão e descobriram que a questão central estava em um microchip defeituoso. Esse chip, por sua vez, continha o código do programa que verificava o processamento dos dados antes da transmissão. Os engenheiros da NASA então consideraram a ideia de substituir o código ausente e armazená-lo em outro lugar do computador de bordo. O problema, no entanto, era o espaço de armazenamento limitado nos computadores desatualizados da Voyager 1. Mas a equipe da Voyager encontrou uma solução criativa. Sob o lema "Se não cabe, faça caber", os especialistas desenvolveram um plano para dividir o código afetado em várias partes e, em seguida, armazenar essas seções em diferentes partes do FDS. Contudo, o código original precisou ser adaptado e todas as referências ao local de armazenamento original tiveram que ser substituídas. Além disso, os especialistas inseriram linhas de script para indicar ao computador de bordo onde encontrar o próximo trecho de código no disco. Com uma alteração no script de empacotamento e a transmissão dos novos fragmentos de código, a Voyager 1 finalmente voltou a enviar os dados técnicos esperados. Os passos seguintes também foram bem-sucedidos, e após vários meses de esperança e apreensão, a sonda finalmente enviou dados cientificamente úteis de sua missão de pesquisa novamente. De linhas entupidas e problemas de bico. Além de todas as emergências anteriores da Voyager, a NASA também impôs agora um programa de austeridade às suas antigas sondas, com o objetivo de prolongar a vida útil de seus sistemas essenciais e instrumentos importantes. Mais especificamente, os especialistas desativaram um sistema de backup que absorvia as flutuações de tensão e possuía toda a reserva de energia para esse propósito. O fornecimento de energia originalmente destinado a isso agora pode ser utilizado para a alimentação contínua dos instrumentos científicos. No entanto, essa medida de conservação da NASA infelizmente não resolve o problema das linhas de combustível fossilizadas da Voyager 1. A sonda depende fundamentalmente de pequenos propulsores de posicionamento para alinhar corretamente sua antena com a Terra. Esses propulsores, alimentados por hidrazina líquida, corrigem o alinhamento da antena com impulsos de apenas alguns milissegundos. Quando a Voyager 1 partiu para a vasta imensidão do espaço, em 5 de setembro de 1977, ainda possuía 3 conjuntos desses propulsores, um para correções de curso e 2 para controle de atitude. Mas com o tempo, surgiram cada vez mais desgastes, e os depósitos que se acumularam nas linhas de combustível ao longo das décadas forçaram a NASA a mudar para o segundo conjunto de propulsores de posicionamento, já em 2002. Infelizmente, porém, esse também corria o risco de entupir em algum momento, de modo que, em 2018, a NASA fez a troca para o terceiro conjunto de propulsores, que na verdade era destinado a correções de curso. Agora, 6 anos depois, esse conjunto também está em condições bastante precárias, e essa ainda é uma avaliação cautelosa. Na verdade, os propulsores de correção de curso foram ainda mais afetados do que os 2 conjuntos de controle de atitude. Em números, isso significa que restam apenas 0,035 mm do antigo diâmetro interno de 0,25 mm, o que não chega nem à metade da espessura de um fio de cabelo. Essa mudança arriscada de propulsores salvou a Voyager 1 mais uma vez, já que os propulsores corriam o risco de falhar mais cedo ou mais tarde. Como resultado,
a NASA decidiu retornar a um dos dois conjuntos de propulsores anteriores. Contudo, o que parece simples no papel é mais fácil de dizer do que fazer na prática. A Voyager 1 quase não tem energia restante devido à sua idade avançada, e qualquer consumo de energia pode teoricamente resultar na falha de um sistema essencial. Mas sem consumo de energia, nada funciona. Para que os propulsores desativados pudessem ser reativados, eles precisavam ser pré-aquecidos. Porém, a energia necessária para isso só pode ser fornecida se os especialistas desligarem outro componente. O dilema, no entanto, é que todos os sistemas que ainda estão em funcionamento são, na verdade, indispensáveis. No caso dos instrumentos científicos, também há o risco de que não possam ser religados mais tarde. As deliberações dos engenheiros da NASA foram, portanto, uma espécie de caminho na corda bamba técnico. Após várias semanas de discussões e testes, concluíram que desligar uma das unidades principais de aquecimento oferecia o menor risco. Assim, no dia 27 de agosto de 2024, a unidade foi desligada por 1 hora enquanto os propulsores eram pré-aquecidos. Durante esse tempo, e enquanto esses 60 minutos podem ter parecido uma eternidade para os cientistas, sem mencionar os aproximadamente 22 bilhões de quilômetros, 5 horas. Esse é o tempo que leva para uma mensagem transmitida alcançar cada trecho. Um suspiro coletivo de alívio foi finalmente ouvido. A troca dos propulsores foi um sucesso, e a Voyager 1 agora é capaz de se orientar em direção à Terra novamente. Pelo menos por enquanto. Como mencionado, o conjunto de propulsores reativado está longe de ser novo. Ele também já está contaminado com depósitos que antes levaram ao seu desligamento. Falando em desligamentos no caso da Voyager 2, a NASA desativou recentemente um dos 5 instrumentos científicos ainda ativos a bordo. Assim como na medida anterior de redução de custos, essa etapa foi motivada pela falta de energia. E como o sensor de plasma pareceu o mais dispensável aos especialistas, seu uso científico agora é coisa do passado. Mas será que isso significa que os conjuntos de dados da Voyager 2 terão lacunas no futuro? Felizmente não. O instrumento correspondente foi originalmente projetado principalmente para medir partículas do vento solar, e por isso estava orientado em direção ao Sol. No entanto, como a Voyager 2 entrou agora no espaço interestelar, a direção dos fluxos de plasma também mudou, e as partículas agora se movem em direção ao Sol, ao invés de se afastarem dele. Simplificando, as entradas do sensor de plasma estão apontadas na direção errada, o que os torna mais ou menos inúteis de qualquer maneira. Por outro lado, outro instrumento da Voyager 2, o subsistema de ondas de plasma, ainda está ativo, permitindo a detecção contínua de correntes e turbulências de plasma. No geral, as medidas de resgate e planos de economia de energia anteriores devem estender a vida útil das duas sondas Voyager até a década de 2030. E talvez devêssemos nos lembrar mais uma vez que os especialistas da NASA dos anos 1970 previram uma vida útil de apenas 5 anos para as sondas gêmeas. Pois bem, o quanto errados eles estavam. Mas, mesmo que chegue o dia em que as sondas finalmente fiquem sem energia, elas continuarão a voar pelo espaço, contando silenciosamente nossa existência por milhões de anos. E se você também quiser nos contar silenciosamente sobre sua existência, é fácil. Basta clicar nos botões de curtir e inscrever-se. Torne-se parte da nossa comunidade agora e nunca perca um novo vídeo nosso. Nos vemos em breve.